Fala, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui super entusiasmados por esse primeiro episódio aqui do especial Secov Goiás. Muito bacana o Secov ter parceiro nosso nesse podcast, que é tão importante para o mercado imobiliário, que comenta tão boas histórias, tantas pessoas incríveis vêm aqui. E o Secov, ele nos forneceu uma lista de pessoas e falou assim, olha, fala com essas pessoas aqui pra gente inclusive ver qual que é o vínculo da entidade com o mercado e como eles também se relacionam, né, com o mercado em geral. Não é isso, Iva? É perfeito. Eu vejo que parcerias estão aqui para a gente agregar realmente, né? A gente está aqui todos abertos para receber quem quiser e vier, né? É isso. Exatamente, principalmente nesse mercado que a gente tanto ama, que a gente vai conversar aqui hoje sobre um tema que a gente nunca conversou no Conversas A3 ainda, sobre o condomínio, sobre o mercado condominial. E para isso está um dos diretores aqui do Secov, Eduardo Bessa. É isso. Bom dia, prazer inenarrável estar aqui representando a entidade também, falar sobre um pouco do nosso mercado, né, que vem crescendo ultimamente, né, na parte da profissionalização, mas estamos aí abertos a essa troca de experiência que tenho certeza que vai ser bastante enriquecedora para todos nós. Super show, gostei da palavra, inenarrável. Exatamente, e enriquecedora. Boa. Essas são as nossas palavras. Fiquei treinando ali no estúdio. Bacana. Eduardo, você é jovem demais, cara. Você já entrou no mercado imobiliário, assim, como que não foi? Não imobiliário, agora vai ter que cortar. Verdade, condominial. Você entrou no mercado condominial já desde quando? Então, eu tenho 30 anos, né? Meu pai começou com uma empresa já há 40 anos de mercado hoje, e eu comecei a trabalhar com ele desde os 18. Então, desde os 18 eu tô ali trabalhando à frente dos condomínios e venho trabalhando em conjunto com ele, né, nos últimos anos, devido à pandemia, que decidimos por deixá-los na fazenda por questões de segurança, ele e minha mãe. Então, como eu já estava muito à frente da empresa, desde 2020 eu venho assumindo de fato a empresa. E aí, agora que você deu uma maleada nesse quesito, eu falei, não, vamos voltar. Ele, não, tô aposentado, já vou cuidar da fazenda, minha filha nasceu agora, não, vou cuidar da neta e tal, então tem as outras também, então aí resolveu, mas tô no mercado aí já desde meus 18 anos, então vem trabalhando aí nesse quesito. Muito, né, certamente, eu ia falar pra caramba. Todo dia a gente aprende um pouco. Condomínio é a coisa mais engraçada, é que quando você acha que você já viu de tudo, em condomínio acontece um trem diferente, que você olha e você fala, não é possível. Exato. É uma minicidade, às vezes, não é? Por vezes. Qual que é um condomínio maior que vocês fazem hoje a contabilidade deles? Hoje a gente tem alguns condomínios clube. Condomínios clube que são, assim, várias famílias? São quantas famílias ali? Temos condomínio clube com 5 torres. Nossa! 300 unidades, então... Ou seja, 300 famílias, você pode pensar assim, 3 por cada... 300 famílias, quase 1.000 pessoas ali morando num pequeno cubículo ali, quase, posso dizer assim. Então... temos alguns condomínios clubes, então a gente trata com famílias de 300 pessoas, mas também temos condomínio pequeno de 4 unidades somente. Entendi. Então... E normalmente esses menores, eles dão mais trabalho ou os maiores dão mais... Olha, não é regra, mas às vezes tem alguns... Tem uns condomínios menores aí que dão mais trabalho do que os maiores, viu? Porque às vezes os maiores, por ser até maior, consegue ter uma estrutura melhor também, de organização ali, de gestão, de administração. E aí, às vezes, até os maiores já vêm com um síndico já profissional, então ele consegue estar trazendo essa administração um pouco mais profissional. E um condomínio menor, às vezes, por ser hoje, né, no mercado de Goiânia, essa parte de terceirização ainda não está tão alavancada assim como a gente já vê, por exemplo, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, acaba que os síndicos são muito orgânicos. São os próprios moradores. Exato. Então, às vezes, eles não são síndicos, eles estão como síndicos, perfeito, né? Então, acaba que, pelo fato deles terem outras profissões também, então acaba que não fica na forma como precisa. Então, precisa adequar a vida pessoal dele, a vida profissional dele e a sindicância. Então, acaba que, às vezes...
Aí eu vejo atrapalha que um o pouco. Secov, você lá como diretor, vocês estão fazendo cursos, Sim, oferecendo, então, né? diante desse cenário, principalmente hoje nesse quesito da sindicância ser orgânica, então o Secov ele oferece hoje cursos profissionalizantes. Hoje o Secov tem uma parceria com o Sesc também, que traz ali o curso, né, para síndico profissional também. Outros cursos também voltados para a parte dos próprios funcionários, então curso de zeladoria, de portaria também é oferecido pelo Secov, né, em parceria com o Secov. Então, o Secov ele vem justamente, é uma entidade voltada para o mercado condominial também, não só imobiliário, mas também para o mercado condominial, trazendo principalmente essas capacitações. Ou seja, ele também vai fortalecendo a sindicância, então, Sim. e vai profissionalizando a sindicância em si. Sim, Ou o sim. síndico ele deixa de estar síndico e às vezes, você já viu síndicos se transformarem em síndicos profissionais, Muitos. iniciando como Muitos. síndicos orgânicos Muitos. e se transformando? Muitos começam ali, pegam o seu próprio condomínio, começa a gerir, começa a ver, começa a gostar da situação, e aí às vezes o prédio do lado começa a ter dificuldade com o síndico, aí vai trocar experiência, não, assume aqui também, e aí ele se candidata, apresenta, aí os moradores veem como o prédio vizinho tá muito bem gerido, questões de manutenções, porque acaba que começa a trazer até embelezamento do próprio condomínio, jardim feito, tudo aquilo, e aí começa a pegar do lado. Então, eu tenho um caso de síndico que começou com um, hoje ela já administra 3, 4 condomínios. Então vai indo, vai começando, aí ela deixa de ser síndica e passa a de Show! fato viver a sindicância. Que legal. E é louvável isso também. Legal. Então E- vai aprendendo, né? E por vezes são pessoas, como você falou, né, que começam ali, são moradoras que estão lá e às vezes até não tem outra atividade. Eu vejo assim também, né, que Isso. tem também. Alguns que já trabalham fora, têm ainda outras profissões, outra profissão, mas isso também deve acontecer com quem tá lá. Eu fico pensando que é um pouco contraintuitivo, porque normalmente eu tenho uma percepção de que você passa uma função para quem é muito ocupado e aquela função vai ser resolvida mais rápido do que se você passar para alguém que não tem nada para fazer, vamos dizer. Mas quando a gente vai para uma assembleia condominial, normalmente a maioria das pessoas que estão nessa assembleia, elas identificam o melhor síndico por aquele que tem o maior tempo disponível para cuidar do condomínio. E como que você vê isso com relação a realmente a pessoa ser proativa na sindicância em si? Você vê que pessoas que são, de fato, ocupadas, elas têm mais proatividade na sindicância? Ou esses que são mais, assim, tá numa fase mais de aposentadoria e tudo mais, tem essa proatividade? Antigamente, o cenário que a gente via nas assembleias, o síndico era eleito, era aquele senhorzinho que realmente já estava aposentado, não tinha o tempo, tinha mais tempo que os demais, então era basicamente pagar as despesas ali do mês, né, resolver algum problema. Só que hoje não, hoje o mercado trouxe um pouco mais de complexidade. Né? Legal. O síndico hoje, se a gente for olhar dentro, né, o síndico ele responde civil criminalmente pelo condomínio, negligência, por omissão. Então a responsabilidade por trás desse cargo, né, dessa função, ela é grandiosa. Então, assim, o síndico hoje ele precisa, de fato, ter noções de engenharia, noções de arquitetura, noções de direito, noções de administração, noções de contabilidade. Ele precisa ter um mix ali de áreas para ele conseguir gerir o condomínio. Não é só simplesmente pagar mais as contas, não é porque se estoura um cano, queima uma bomba, ele precisa ter noção para também, quando o prestador chegar lá no condomínio prestar o serviço, ele saber o que o prestador está fazendo também. Super legal. Saber cobrar dos fornecedores dele. Então, acaba que não somente ter disponibilidade de tempo é algo característico do síndico, mas ele também ter noção de certa forma de alguma administração e experiência mais ou menos nesse sentido. Porque senão ele só vai pagar a conta e resolver problema. Pagar incêndio. Ele não vai gerir de fato o condomínio como precisa ser gerido, entendeu? Show de bola. E a Assembleia já consegue identificar esse síndico com essas também vertentes? Ou isso é mais de administrações profissionais como a sua, por exemplo? Olha, isso é voltado mais hoje para os síndicos profissionais, né? Então, os síndicos profissionais, tanto é quando você faz um curso, né? Quando você se intitula síndico profissional, quando você vai administrar, então, hoje o CRA
cobra até a questão da inscrição no CRA para você oferecer o serviço de administração. O síndico orgânico, ele não tem a obrigatoriedade de ser um administrador. Porém, a partir do momento que você se oferece como administrador, você tem essa regulamentação por trás. Né? Então, acaba que ali, infelizmente, nas assembleias, quando se trata de síndico profissional, muitas das vezes, por questões de valores, né? Porque nós somos, como eu disse, né? Quando a gente traz toda essa bagagem, felizmente é caro. Sim, não é agrega uma... valor na pessoa, agrega né? valor. Agrega Então, função. assim, ninguém vai querer responder civil e criminalmente por algo para ganhar um salário ali ínfimo. Né? Sim. Então, acaba que... Mas na Assembleia o pessoal olha muito o preço. Infelizmente. Então acaba que aquele que às vezes eles sabem da capacidade, sabe da agregação de valor que aquela empresa possa trazer para o condomínio, porém, não, mas eu quero minha taxa de condomínio mais baixa, então a gente corre o risco, a gente vai correr o risco de pagar alguém mais barato? Vai correr o risco. E, infelizmente é o que a gente mais vê, não só na sindicância, como praticamente quase todos os outros serviços que são voltados para o âmbito condominial. Trazer uma taxa de condomínio mais baixa significa o quê? Prestadores mais baratos. Com certeza. Com certeza. Porque como o condomínio não visa lucro, então, né, as despesas são rateadas. Então, infelizmente, grande parte dos moradores sabem que é um barato que lá na frente pode sair caro, mas hoje eles preferem arriscar dessa forma do que trazer essa profissionalização, e não só da sindicância, como eu disse, como praticamente todas as áreas. Vai fazer uma reforma, vai fazer uma pintura no prédio, muitas vezes correm um risco, pegam empresas, já vi casos de condomínio, de síndico, por atender a assembleia, e empresa, por exemplo, vai fazer uma pintura, quem está pintando precisa ter a norma regulamentadora de trabalho em altura. Não é só simplesmente chegar e pintar o prédio. Então tem todo um... Não, a empresa não oferece isso. Os funcionários não têm seguro de vida. Então se o funcionário... Livre, se acontece algum... um acidente, o condomínio ele responde em conjunto ali. Entendeu? Então, e muitas vezes, pelo preço, eles preferem arriscar. Falam, não, vamos... Pega o mais barato, reza para ninguém cair e, infelizmente, é o que a gente vê nesse cenário. Com certeza, e a gente vai vendo cada vez coisas mais esdrúxulas, né? De tempos em tempos aparece um síndico que deu um problemão pro prédio e tá todo mundo tendo que pagar aquela conta e todo mundo bravo com o síndico. Desviou, e a parte do desvio ainda, de certa forma, se a gente parar para pensar, ainda... São bens materiais que ali a gente consegue ainda negociar, de certa forma. Vai atrás, entra na justiça, busca na justiça os direitos e tudo mais. E quando a gente vê, por exemplo, uma questão de manutenção, que já aconteceu, por exemplo, caso em Brasília, que uma garagem despencou, um Fortaleza, que um prédio ruiu. Nossa Entendeu? Então, assim, são situações sérias. Então, Muito não é o barato ali de, às vezes, um desvio ou alguma coisa nesse... Ou um serviço que ficou a desejar, uma pintura que ficou mal feita. Não, nós estamos falando de uma infraestrutura de um condomínio. Igual a gente brincou aqui, são 300 famílias, são 5 torres. Imagina... Nossa, 1000 pessoas que tem ali. Uma torre daquela ruir, né? Então, assim, quantas famílias ali não ficaram desamparadas? Fora a questão dali também, se alguém... né, perder a vida, infelizmente. Então, é uma situação séria, né, que precisa ser levada em consideração, né, sem dúvida. Porque nós estamos tratando de, como eu disse, né, da infraestrutura do condomínio, né, não é só uma casa, não, são várias unidades, e várias famílias ali que estão correndo nesse risco. É uma profissão muito séria, né? E que não era levado tão a sério assim até um tempo atrás. Graças a Deus as leis vão melhorando e a partir desse momento as pessoas vão se tomando mais responsabilidades, principalmente porque vão sendo punidas de fato, né? Com as imperícias que eles vai acontecendo no meio do processo. Agora sim, Eduardo, com relação... Você não trabalha com síndico, né? Você estava falando assim, você pulou essa parte. Eu fiz curso já para ser síndico profissional, para eu entender a cobrança, né? Para agregar valor na parte do serviço que nós fazemos, né? De assessoria.
Mas a sindicância a gente não faz, justamente por essa complexidade, né? Então, eu não tenho estrutura hoje para atender essa demanda, então eu prefiro focar ali só na assessoria, só na parte da contabilidade mesmo, que para nós hoje é o nosso cargo-chefe, né? E é uma gestão muito emocional também, a da sindicância, né? Sendo que, no caso, a contabilidade já é uma gestão técnica. Sim. Ela é totalmente previsível, a contabilidade. Você tem os prazos, você tem as normas, as regulamentações, enquanto que o síndico ele tem muita de gestão emocional a se envolver. 2 horas da manhã, alguém está fazendo um barulho, você tem que saber como que aquilo, você vai proceder com relação àquilo, você chama a polícia, se você pode ir lá, se você liga ou não, o que vai acontecer ali, você está muito mais... É uma demanda muito mais, né, tete a tete com o problema, vamos falar assim. Exatamente. Né? Para mim é fácil porque, de certa forma, porque eu chego com as despesas já realizadas. Sim. Então é passado para mim as despesas já realizadas. Condomínio em regime de caixa, então é um fluxo de caixa. Então a gente só identifica de fato ali as despesas ou a receita quando ela é efetiva, né? Quando ela realmente acontece. Então o síndico não. E a parte de orientação eu só oriento. Eu falo, olha, a legislação traz isso, isso e isso, você pode tomar tais decisões. Quem vai tomar, quem vai assinar, quem tem o poder da caneta é o síndico, é ele quem vai. Então, a decisão dele, o cargo, né, a função dele ali, a caneta dele pesa muito mais do que a minha. Eu entendi. Você é uma pessoa que fica do lado dele. Sim. Porém, isso também... Eu vou muni-lo de informações. Isso, mas isso também é uma responsabilidade gigantesca, porque se o síndico não for uma pessoa muito ética, vamos dizer nesse sentido, você também vai estar junto e atrelado dele naquele serviço, não é isso? Sim, nós respondemos solidariamente com o síndico. Então, qual que é a função, assim, ou então, na verdade, principal de vocês, né, que é essa de dar... tudo, mas como que vocês selecionam, talvez seria a melhor pergunta, como que vocês selecionam os síndicos ou os condomínios que vão fazer parte de vocês? E se de repente, complementando ainda essa pergunta, vocês estão em um condomínio, já fazendo a gestão dele contábil, e aí tem uma troca de sindicância para um síndico que vocês não têm uma afinidade muito boa, mas que ele quer continuar. Como que vocês lidam com isso? A questão de escolher o cliente, né, digamos assim. Todo o nosso trabalho é voltado para a orientação do síndico. Então, a gente, em todos os âmbitos, nós orientamos o síndico para que ele tome as decisões sempre pautado no que a legislação prevê, independente de qual seja, parte contábil, parte financeira, jurídica, né, tributária, trabalhista, previdenciária, enfim, tudo. Só que, infelizmente, eu também não posso pegar na mão do síndico e falar assim, ó, se você vai fazer assim. Perfeito. O meu é sempre em caráter orientativo. Então, eu falo, olha, a legislação... o síndico vira e fala assim, porque eu quero fazer assim. Eu falo, olha, a legislação não permite. Mas eu quero. Bom, a legislação não me permite, estou te orientando. Se você vai fazer, saiba as consequências dessa ação sua. Então, de certa forma, a gente tenta ao máximo fazer com que ele tome decisões pautadas na legislação. Só que, infelizmente, nem sempre a gente consegue isso. Então, de certa forma, o que a gente faz, por exemplo, no meu caso, dentro dos demonstrativos, nós damos o nosso parecer. Certo? Entendi. O nosso parecer contábil. Então, da mesma forma que os conselheiros avaliam ali os demonstrativos contábeis e depois dá o parecer para posteriormente ser apresentado em assembleia, eu, no caso, né, minha empresa, a gente faz o nosso parecer. Ou seja, tudo aquilo que foge à regra geral, a gente salienta no nosso demonstrativo. Então, vamos supor que acontece muitas vezes o síndico pagar coisas para o condomínio no cartão de crédito dele. Entendi. Certo? Então, assim, mas assim, às vezes ele faz na boa vontade, né? Então, pra ganhar ponto só, né? Eu tô brincando, ó, por favor. Não, às vezes é pra despachar mais rápido. Né? Então, às vezes, porque às vezes dependendo de onde ele vai comprar, a empresa pede cadastro comercial, referência comercial, fazer boleto, tudo aquilo. Então, às vezes demanda tempo que muitas vezes ele não tem. Perfeito. Então, ele chega, passa o cartão de crédito dele, depois ele só faz o reembolso para ele. Sim. De certa forma, a gente entende ali, pode considerar uma confusão patrimonial, o quê? Trazer dinheiro dele em conjunto com o dinheiro do condomínio. Sim. Então, nisso a gente salienta, fala, olha, o síndico, tá errado? De certa forma, sim. Mas é totalmente errado? Não. Por quê? Porque ele fez o pagamento, a nota fiscal está em nome do condomínio, sei lá, comprou umas tintas parcelado em 10 vezes. Então, as tintas foram para o condomínio foi pintado com aquelas tintas e tudo, mas foi pago com o cartão de crédito dele. Então, a gente salienta que aquelas despesas foram pagas com
através do cartão de crédito do síndico. Né? Então eu trago essa transparência para os moradores. Se lá na frente os moradores também virar e falar, não, tudo bem, a gente entendeu a situação, passou, não tem, Entendi. não tem problema. Então a gente tenta fazer ao máximo que orientar. Né? Então, da forma, mas infelizmente nem sempre a gente consegue. Já teve casos, como eu disse, como a gente responde solidariamente, então já teve casos em que eu me recusei a assinar o demonstrativo como contador. Falei, olha, eu fiz o regime de caixa, né, feito conciliação bancária, fiz toda a conciliação bancária, só que não tinha uma nota fiscal, era tudo recibo. Eu falei, olha, tudo bem, eu faço a conciliação, fiz o demonstrativo, mas eu me recuso a assinar como contador. Depois a gente perdeu o cliente, mas eu prefiro, não assinar, porque lá na frente eu vou ter que responder. De certa forma, eu teria que possivelmente eu perderia o cliente lá na frente de qualquer jeito, por estar assinando em conjunto com ele. Então, de fato, eu já preferi não assinar em conjunto, porque eu falei, olha, essas despesas que eu fiz a conciliação, porém, não reconheço como contador. Super legal. Esses posicionamentos são, assim, interessantes e é bom, porque eu acho que é isso. A gente é solidário, então vamos fazer a coisa do jeito certo, do jeito que dá certo, né? Para ficar razoável para as partes. Mas essa coisa da gente fazer algo também para ter o cliente, eu acho que, né? Às um vezes posicionamento que eu acho que não é isso, que é o ideal. Então, assim, né? Meu pai deixou a empresa com 40 anos de mercado. Então, não preciso nem de um para jogar tudo pelo ralo abaixo. Exatamente. Então eu preciso também, então por isso que eu tenho a capacitação, por isso que eu tento capacitar os meus funcionários ao máximo, justamente para trazer essa agregação de valor, trazer todas essas informações e levar essas informações para os nossos clientes também, para que eles não tenham esse tipo de problema. Só que infelizmente às vezes a gente acontece de perder clientes porque às vezes o síndico quer ou faz só recibo ou ele acha alguém mais barato que às vezes nem é da área condominial, então tem muitos contadores que fazem a parte da contabilidade. Como eu disse, é uma contabilidade relativamente simples na parte técnica, por ser só regime de caixa. Então outros contadores conseguem estar fazendo normalmente, só que eles não têm a estrutura da parte de assessoria do mercado. Então toda a legislação por trás, né, do condomínio, trazer ali o Código Civil trouxe dentro dele ali a parte da lei do condomínio, artigos específicos para isso. Então a gente traz justamente essa tradução, né, para o síndico. Muitas vezes um contador de empresas normal, muitas vezes não tem esse conhecimento mais técnico da área, então acaba que faz só contabilidade e não consegue instruir o síndico. Então acaba que às vezes o síndico, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, às vezes acaba tomando decisão que poderia ter sido evitada, por exemplo. E bom, né, essa coisa de se especializar, né? Vocês são especialistas e eu acho que ainda não falou o nome, né, da sua empresa. Bessa Condomínios. Bessa Condomínios. Isso, então, somos especializados em condomínios. E eu pensei o seguinte, como que vocês, assim, na verdade, acham que... Porque a gente pode estar falando, talvez, do seu pai, né, que veio com essa já estrutura desde 40 anos atrás. Como que ele entendeu que se agregar a uma entidade como o Secov ou ficar perto de associações que representassem outros condomínios também, outras pessoas que prestam serviço, fortaleceria também a Bessa Condomínio? Ele tinha essa noção ou ele foi simplesmente por sinergia de que ele queria estar presente nos meios onde estava todo mundo? No início eu acredito que ele foi muito pela sinergia. Pelos amigos que ele tinha em comum, que muitas foram eles que de certa forma levaram para o Secov. E posteriormente, né, aí também eu já entrando no meio, que foi mais ou menos na mesma época em que eu estava começando a trabalhar com ele, eu vi na entidade uma situação que poderia não só agregar valor para a empresa, mas também para o mercado. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a partir do momento que eu sou especialista, que eu prezo pelo meu mercado, eu preciso também munir o mercado de profissionais da mesma área que eu atuo, justamente para trazer essa profissionalização para o nosso mercado, né? Então, e aí com o Secov, posteriormente, ele já foi me levando nas reuniões, então, até que nos últimos anos aí eu comecei a participar mais ainda, mais efetivo ainda, até substituindo quando ele não podia ir, então era eu quem ia representando.
justamente ir lá discutir situações que favorecessem o nosso mercado, né? Então, levar ideias, levar demandas também que a gente tinha dos nossos clientes para lá, para que fosse discutido ações, que fossem discutidas situações ali e ver como que a entidade poderia estar solucionando o mercado nesse ponto, né? Então, o que eu gosto de citar bastante que o Secov fez nos últimos tempos aí, por exemplo, foi na questão da pandemia. Os primeiros decretos que saíram do Estado foram decretos muito genéricos. Né? Porque até por questões, né, ali na hora também que o governador precisava tomar uma decisão que não tinha tanto embasamento, não tinha tanto estudo, não tinha nada, não sabia o que fazer de certa forma, né, não tinha dados ali para ser analisados para tomar uma decisão, então ficou muito assim. E aí o Secov, havia muita cobrança dos nossos clientes de algo voltado para condomínio. Né? Então a gente sentando, né, lá dentro do sindicato, a gente discutiu e aí o Secov, em parceria com a Secretaria, né, de Saúde do município, também do estado, conseguiu, a partir do momento ali, determinado, aí eu não sei qual decreto que foi, que começou a sair decretos com especificações, com especificações voltadas para condomínios. Entendi. Né? Mas pela força do grupo, dentro da entidade Secov, é isso, não é? Sim, é muito bom. Exatamente. Isso, então, assim, então hoje, né, os síndicos buscam muito o Secov justamente nesse, acontece qualquer coisa, vamos atrás do Secov, vamos ver a questão do jurídico do Secov, qual que é o posicionamento do Secov nesse ponto. Saiu um decreto, todo mundo já esperava, criamos a cartilha do Secov, então saiu um decreto, os síndicos já, cadê a cartilha do Secov, cadê a cartilha do Secov, que vinha ali com um resumo do decreto, só pegando ali as especificações para condomínio. Então na hora que saiu o decreto, o pessoal, cadê a cartilha do Secov, cadê essa cartilha do Secov? Então foi bastante gratificante nesse ponto, justamente pelo fato de trazer, né, essa situação pro nosso mercado, né? Super legal. E a gente vê a questão da entidade da força quando realmente precisa, né? Sim. São em momentos onde ninguém sabe muito bem o que fazer, que a gente se reúne normalmente para estar lá. E eu entendo que às vezes o Secov, ele tem uma força que ele não expõe tanto essa força assim, mas a força do Secov é gigantesca. Sim. Dentro da sociedade goiana, dentro do mercado imobiliário e condominial da nossa cidade, principalmente, né? Porque a gente está falando do Secov Goiás, da nossa cidade, perdão, do nosso estado. E assim, o quanto é bom a gente ouvir que realmente essas ações são validadas lá. Sim. Porque essa força, né, de trazer, por exemplo, você que já tenha toda a experiência, né, exatamente para levar aquilo que é a dor do mercado seu, né? Então, é muito legal. Junta realmente pessoas que querem, né, fazer algo e deixar o bom, né, o melhor. Sim, o Secov, a força dele, ele tem uma força política também, né? Então, quando no município, não lembro quem era o prefeito na época, decretou, por exemplo, que os condomínios, quem fariam o recolhimento do lixo próprio. Então, o Secov, eu lembro disso. O Secov bateu em cima, a gente reuniu, viu a questão, porque das questões... um monte de coisa. Iria inviabilizar, iria trazer muito mais transtorno para os condomínios do que propriamente os benefícios que a prefeitura, porventura. Então, o Secov, em conjunto com os vereadores, parceiros nós, juntamos ali e conseguimos reverter essa situação, né? Hoje, no mês passado, nós tivemos uma reunião com o secretário de saúde também, justamente para atender a demanda da questão da dengue, do aumento de números de casos da dengue, em ver como que os condomínios... Tem umas lives, se eu não me engano. Teve uma live, né? Se eu não me engano, sim. Então, assim, dos condomínios em colaborar nessa situação com a prefeitura, né, na questão dos focos, né, do mosquito. Então, assim, tudo isso sempre em conjunto, é a força que a entidade tem junto ao município, junto ao estado, né, para o mercado mesmo. Então, a gente trabalha muito lá justamente em prol desse mercado. Não só do condomínio, também da maneira geral, né, do mercado como um todo. Eduardo, você tem, assim...
Você tem projeção política? Você se imagina dentro de políticas ou você se imagina mais como um empresário, empreendedor da área condominial? Não, da área política eu não tenho pretensões. Eu faço o meu papel ali de ajudar dentro da entidade, por exemplo, de ajudar, de colaborar, de trazer, de levar demanda, de discutir, ver o que é em prol do mercado. Mas particularmente para mim eu prefiro a área do empreendedorismo. Entendi. É a mesma do seu pai também? Foi a mesma coisa, assim, que eu acho que a foi... minha é um pouco mais arriscado. Meu pai ainda era mais centrado, mais pé no chão. Ele queria mais a beça. Igual hoje, meu pai começou com a beça. Eu já tive uma academia, fechei, agora tenho outra empresa também. Já estou buscando outras empresas também. Então eu gosto desse empreendedorismo, do empresariado. A parte política, eu não... da política, assim, eu faço só o meu papel de cidadão mesmo. E, Eduardo, quando que... Agora voltando um pouco mais para sua história em si, assim, porque quando que você começou a gostar do condomínio, do mercado condominial, né? De querer, né? De fato. Querer. Porque às vezes a gente vai sendo colocado isso na frente, né? Principalmente quando filhos de pessoas que já são bem-sucedidas na área ou têm empresas de longa data, automaticamente aquilo vai cair no seu colo e você vai ficando assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, assim, quando que foi a decisão do ponto de ruptura para você entrar mesmo? Olha, para ser bem sincero, no início eu não queria nada disso. Eu queria ser militar. Perfeito. Queria prestar concurso da Marinha, queria ir para a Marinha, para os anfíbios, lá era algo que eu já almejava, então nem dessa parte de empresariado, de empresa, não queria nada disso. Sala, mesa, de jeito nenhum. Não dou conta de ficar sentado na cadeira dentro do escritório todo dia, não. O negócio é... Eu sou mais elétrico. Perfeito. E aí meu pai só perguntava, e o escritório, quem vai cuidar? Somos 2 irmãos, minha irmã foi pra medicina, cardiologia, saiu de casa com 17 anos pra estudar medicina fora, até quem nunca vai mais voltou. Aí a sua irmã já olhava pra você também. Aí meu pai só perguntava, não, tudo bem, você pode ser o que você quiser, mas e o escritório? Não, você pode ser o que você quiser, mas e o escritório? E aí no início minha mãe ficava brava, porque quando me perguntava, que curso você faz? Administração. Por quê? Porque meu pai quer. Era a resposta que eu dava. Entendi. E aí minha mãe, não, você tem que fazer o que você gosta, não sei o que. Então tá, eu gosto de esporte, vou fazer educação física. Não, mas educação física não. Então, ok, então. E aí até que eu virei, aí eu participava de um grupo de mods, e aí com esse grupo eu consegui fazer um networking ali com várias pessoas de várias áreas, tanto do militarismo, tanto da segurança pública. Então conversei com delegados, com agentes, com... tenente-coronel do exército, conversei com soldado, cabo, enfim, conversei e às vezes conversava ali e tal, pra tentar entender também como que era, né? Porque uma coisa é você ver de fora, outra coisa é você ver do lado de dentro. Certeza. E aí eu vi e tal, tudo mais, aí todo mundo, não, aí na hora que eu falava, mas, e aí? Não, porque meu pai tem empresa. Seu pai tem empresa? Não, vai tocar a empresa. Isso aqui não... Isso aqui é... Não, você vai entrar num lugar que ninguém valoriza, que é muito mais criticado, que em relação à questão de benefícios financeiros não tem. Então, assim, não, se você tem empresa... desestimulando, assim. Então, se você tem empresa, não, toca a empresa e tal. Então, eu tinha um sonho de ser pai. E aí eu vi até um documentário da época, acho que era do Bop, alguma coisa assim, que eu vi um agente, viu que a filha dele tinha 7 anos... E ele só tinha participado de 2 aniversários da filha dele. Nossa Senhora. Eu acho que foi o crucial, assim, de virar e falar assim, não eu quero ser, mas o meu sonho de ser pai é maior, então eu prefiro focar nesse sonho. E aí eu vi que com a empresa eu poderia ter mais flexibilidade de tempo, poderia ter as questões financeiras, que a parte financeira dependeria de mim, então se eu quisesse ganhar mais, que eu trabalhasse mais pra isso. Então aí eu comecei. E aí no início eu tinha um embate com meu pai, porque... os 2 cabeça dura. Eu chegava da faculdade, pai, tá errado isso. Ele falava, não, mas eu sempre fiz, deu certo. Então, aí até que determinado momento, ele começou a me escutar mais. Eu comecei a saber conversar mais, a ouvir também, a não querer passar... né? Pra não querer passar acima também da experiência dele, que eu tenho 30 anos, meu pai, a empresa tem 40. Então, assim, o que eu tenho de vida, ele tem mais um pouco só de experiência. Então, assim, até que a gente conseguiu alinhar. E em 2016, 2018, entre 2016 e 2018 mais ou menos, foi quando eu entrei de fato pra sociedade. E aí foi quando eu já era formado em administração, tava fazendo contábeis na época.
E aí foi quando eu entrei na sociedade, e aí que de fato, como dizer, ele começou a me passar, começamos ali o processo, de certa forma ali de sucessão, e aí eu fui começando, aí ele foi me dando também autonomia, foi me escutando, então eu fui aprendendo. Minha mãe era procuradora federal, então toda a parte jurídica, toda a parte de legislação eu aprendi com ela também, de saber, de identificar, de ler, de interpretar. Era uma empresa familiar, de fato. Sim. Então era meu pai e minha mãe. Então... ainda somos, né? Mas era só os dois na época, né? E aí depois eu entrei. Então, e aí eu vinha aprendendo com os dois e aí assim começou essa harmonia, de certa forma, entre nós. E aí eu fui aprendendo, fui gostando. Aí sim eu já comecei a gostar, e aí eu já deslanchei também. Eu já via outras empresas, já para agregar valor, e aí eu já fui buscando, e aí... Hoje mesmo, de fato, eu tenho já, né, toco a empresa, abri uma em 2021, né, comprei uma, né, a parte operacional dela, vem tocando ela desde 2021, tem os projetos aí para mais 2 empresas aí, então... Ah, que legal. A gente tá, como diz, aí agora eu gostei do negócio também, e aí agora a parte do empreendedorismo, então... E eu venho, minha filha nasceu, faz 3 meses agora, dia 4. Coisa boa. Então já realizei o sonho também, então e aí sempre quando dá eu fico, então as madrugadas praticamente são minhas, porque é praticamente o horário que eu tenho para ficar com ela, porque durante o dia eu tô fora. Então, vem aos poucos, vem realizando. Então, eu vi que realmente era o que hoje eu gosto. Hoje eu faço porque eu gosto, porque eu quero, porque eu vejo. É bom você planejar, executar, corrigir. No final, você vê o resultado acontecendo. Então, como disse, fui tomando gosto e aí... Super legal. O que eu gosto dessas histórias é que a gente vê que a gente pode ser a gente mesmo em qualquer lugar que a gente esteja, né? Você pode descobrir o empreendedorismo dentro de uma empresa familiar, você pode descobrir talvez a atividade física dentro dessa empresa, se for a sua vibe, você pode, sei lá, criar um programa de incentivo ao esporte para as pessoas que estão lá dentro, ou seja, você pode ser você mesmo, independentemente de onde você esteja. Por isso que eu gosto dessas histórias, assim, de onde que foi o ponto de virada. E o ponto de virada foi onde você encontrou você mesmo dentro da empresa que antes você achava que não era sua. Exatamente. Né? Porque era dele e que você tinha que pegar aquilo lá como um peso, talvez, né? No início eu carregava, de certa forma, o fardo de virar e falar assim, você tem uma empresa, você precisa tocar a empresa. Né? Então, não. E aí eu fui... E meu pai me colocou lá de baixo. Não comecei, eu não entrei também. Você entrou pegando pasta. Né? Porque muitos também, às vezes, porque seu pai tem empresa e aí você já chegou mandando. Não, cheguei como funcionário, batia ponto igual todo mundo. Comecei de baixo, pegava, fazia as entregas no condomínio, pegava a moto do escritório, fazia as entregas, tomava chuva, sol quente, fazia tudo. Mesmo. Então, passei por praticamente todos os processos da empresa, passei por todos os departamentos, para aí sim, depois, lá na frente, eu chegar na sociedade e aí virar e falar assim, não, tanto é que hoje eu tenho condições de gerir, de planejar, porque eu passei por tudo. Então, eu sei como é que funciona, eu sei um prazo, eu sei algumas coisas. Então, dá essa bagagem também. Então, às vezes, só chegar... E tocar, falar, a empresa tá aí, beleza, a empresa dura 1 ano, 2, 3 no máximo. Mais 40 é difícil. Se não tiver uma bagagem, se tiver um anseio ali, se tiver uma força de vontade, não dura. E outra coisa também que dá, né, que eu vi aqui, percebi, quem nos ouvir vai perceber também, o respeito, né, que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, que criaram a empresa, né, um pouco tempinho que você falou e dá para perceber. E eu vejo que isso também é uma força que você tem, que você se capacita também primeiro, né, com respeito, depois o amor pelo trabalho, pelo que você faz. E é muito legal mesmo a sua história, viu, Eduardo? Muito legal. E com certeza deve ter embasado também, você deve ter pegado tão bem, porque o seu pai, depois da pandemia, ele falou assim, não, eu me aposentei. Porque a pessoa só se aposenta mesmo, de fato. Como ele gosta, ele tem carinho e dedicação, e teve, né, tanta dedicação sem a empresa, ele não deixaria se ele não confiasse em quem estivesse à frente, né? Então ele você trabalhou para ter a confiança, né, nesse sentido. Sim, mas ele fala também que aposentou, mas
Cada ligação, cada encontro que fala, e como é que tá no escritório? E como é que tá as coisas? E os balancetes? E os negócios? E como é que tá lá? E como é que tá as coisas? E pergunta da outra empresa. Então, mesmo que às vezes ele, de fato, esteja, de certa forma, ausente, morando mais... Hoje ele faz o inverso, hoje ele mora mais na fazenda e vem passar fim de semana aqui em Goiânia. Então, toda vez que a gente encontra, ele vai, pergunta. Quando ele tá aqui, ele vai lá no escritório, ele vai, ele olha, adianta, conversa, não sai. E a gente tinha um medo disso, porque era algo que eu conversava com a minha irmã, principalmente, virar e falar assim, vai chegar uma hora que ele não vai dar conta. A idade pesa, querendo ou não, a idade pesa. Né? Então, assim, a gente tinha muito medo, principalmente que é mais ou menos na mesma época que a depressão vem. Né? Então, como que a gente vai conseguir ocupar a cabeça dele, que ficou 40 anos aqui sentado fazendo, com algo que não vai deixar ali a depressão, né, da idade, dos fatos entrar. E aí, quando na fazenda a gente conseguiu com que ele ficasse desse jeito, e aí bem, vem, né? Então ele vai, fica lá com minha mãe, aí lá, liga lá, cadê meu pai? Tá no pasto lá em cima, não sei aonde, foi não sei aonde, foi fazer, então ele se mantém ativo lá. É a utilidade que ele dá pra ele, porque muitos, assim, a gente tá falando, generalizando, claro que não, mas a depressão muitas das vezes são causadas pela inutilidade que a pessoa sente com relação à própria vida. E aí ela vai entrando num estado depressivo, e quando ele consegue entender que existe uma pessoa tomando conta, né, como responsável, e ele também consegue se colocar útil em outras atividades, assim como você descobriu o empreendedorismo dentro daquela empresa, ele também descobriu a utilidade dele dentro de outras atividades, isso vai fazendo a vida acontecer de novo, né? Isso é muito legal. E é tão prazeroso, porque eu vou falar porque é meu caso, mais ou menos, quando a gente percebe, sabe, que os filhos, né, estão seguindo uma linha que você pode dormir sossegado, sabe? Aí você fala, agora eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer um pouquinho, vou deixar um pouco, sabe, de me ocupar com negócios, com isso, e vou fazer algo que me dá prazer. E normalmente é isso, é depois dos 60, depois, não é essa frase. Agora sim, Eduardo. Vamos lá, porque com certeza você falou um negócio durante a nossa conversa que é um fato, assim. A pessoa construiu por 40 anos, em um ano você pode não existir mais. Mas isso não significa também que se você fizer daquela mesma forma, você vai perdurar. Você também vai perdurar. Porque pode ser que o mundo ele faça ou ele aconteça alguma coisa para mudar. Dentro do mercado imobiliário, a gente tem algumas teorias do que pode acontecer, porque é o mercado que a gente está vivendo há muito tempo e tudo mais, né? Dentro do mercado condominial, você também tem algumas teorias do como que está indo essa nova geração, essas novas tecnologias, essa nova forma de administração e gestão condominial, essas IAs avançadíssimas que vão vir e substituir muitas das coisas que a gente tem hoje operacionalmente. Como que vocês estão enxergando essa vertente dentro do condomínio? Olha, para ser bem sincero, já mudou bastante da época do meu pai para agora. Certo. Né? Então, quando meu pai começou na parte da contabilidade, ele fazia somente a contabilidade. Então, a assessoria ela veio aos poucos por conta que o mercado vinha demandando esse tipo de serviço. Então, por quê? O síndico, como ele não tinha capacidade, a capacitação técnica ali, ele começava a buscar do contador, que era o principal fornecedor dele informações daquilo que ele poderia. Então, aos poucos veio demandando, então que aos poucos fomos nos transformando nessa, então antes uma contabilidade, hoje uma empresa de assessoria à gestão condominial. Perfeito. Né? Então foi como disse, fomos sendo moldados ali ao pouco a partir do que o mercado ia demandando. Com essas novas tecnologias, e aí novas tecnologias eu trago até a parte das informações que são enviadas, então antigamente a forma como era enviada as obrigações fiscais, as obrigações trabalhistas para o governo era de uma forma, hoje é totalmente diferente, hoje já está praticamente unificado, já tudo ali, principalmente a parte social, da parte do e-social, então eu acredito que grande parte das parte técnica, digamos assim, vai ser automatizado. Tá. Principalmente, né, o próprio governo também vai se automatizando. Então, eu particularmente não acredito que
vamos fazer a declaração de imposto de renda por mais tempo. Eu acredito que nos próximos anos você só vai dar o aceite ali do que a Receita Federal vai te encaminhar. Ela que grande te parte encaminha, hoje, né? a grande parte já é feita dessa forma, né? Os simplificados ali já está praticamente tudo, tudo automatizado. Então todas as informações eu acredito que vão ser automatizadas. Então, Me lembrei de um meme. Essa questão da Receita. Fala assim, a Receita fala, paga o imposto. Aí a pessoa fala assim, mas quanto que eu tenho que pagar ela? Não, é você que tem que falar. Mas eu vou falar tanto. Não, eu vou falar quanto que você... Não é isso. Então me fala quanto que é. Aí a Receita, não, você que tem que pagar. É como se fosse assim, cadê... A informação, você sabe o que é, mas você não quer me falar quanto que é. Então você tá falando que isso vai realmente... Eu acredito que vai sim. Principalmente hoje, porque tudo já... tem nota fiscal goiana, tem as informações, tudo através, tudo atrelado ao CPF. Todas as novas identidades já estão vindo com a numeração única justamente para facilitar isso. Então é algo que está demandando, né? É a simplificação, a otimização das informações. Então, acredito que essa parte técnica para condomínio, a parte de conciliação, de informações, de envio de informações para o governo, principalmente, isso vai ser automatizado. O que vai demandar, eu acredito que seja só a parte que o robô não consegue, que é a humanização. Então, que volta naquela primeira conversa que a gente teve, que eu acho que a gente já tá vindo aqui para o encerramento, mas a gente, assim, falou do síndico. Sim. Porque o síndico é a parte emocional, da gestão das emoções do condomínio. Essa parte eu não sei se vai conseguir substituir, porque uma gestão emocional ela é mais humana do que qualquer coisa. No entanto, a parte técnica... Tudo isso vai ter ferramentas. Isso não te ocupa um pouco por você, assim, ser só a parte técnica desse processo em si? E eu tô falando assim, não você, mas a gente pode estar falando assim, por todas as empresas que prestam essa consultoria técnica, né? Porque... Como imobiliários, igual eu te falei, nós temos também as nossas teses e a gente entende que algumas das funções pode ser que não precise mais daqui a um tempo. E a gente vai avaliando sobre caminho, isso. né? A gente vai buscando meios, né? Como eu disse, então se a parte técnica vai sendo automatizada, vamos pensando em oferecer serviços que, de certa forma, ainda não conseguem ser automatizados. Legal. Então, aos poucos, a gente também vai, como eu disse, né? Então, hoje nós viemos moldando para ser assessor, né? Para ser o assessor do síndico ali. Entendi. Então, a gente vai estudando, vai tornando os nossos processos hoje também. Tanto é que hoje, grande parte dos meus processos também estão começando a ser automatizados para me gerar mais tempo de sentar e conversar com os síndicos e discutir com os síndicos sobre a gestão. Legal. Né? Então, assim, eu conseguir... Então, se a partir do momento que eu automatizo meus processos, automatizo as informações, essa parte técnica, me sobra tempo para eu chegar e ouvir e conversar com o síndico. Legal. Né? Então, aí essa parte mais humana, então, e isso é demandado por eles. Né? Então, muitos síndicos não gostam até o WhatsApp nosso não é automatizado por conta da demanda que os nossos síndicos têm de virar e falar assim, não, eu quero conversar com alguém, eu não quero Tecle 2 para falar com o Tecle 3 no setor tal. Não, eu não quero isso. Eu quero alguém, eu quero ligar, eu quero conversar. Muitas vezes os síndicos vão para tomar um café só para conversar ali, vai para fazer a parte técnica, mas também a gente faz o atendimento ali de escutar, de às vezes ele desabafar alguma coisa que aconteceu no condomínio. Então, isso eu acho que pode vir lá na frente a deixar de ser necessário, digamos assim, mas eu acho que vai demorar mais. Entendi. Eu acho que foi assim, né, super proveitoso. Eu espero que mais pessoas ouçam, né, essa nossa conversa aqui, porque é esclarecedora a responsabilidade realmente do síndico, né, o papel de um bom administrador e como vocês fazem, né, esse trabalho que vocês fazem. É importante a consciência mesmo, né, o papel do Secov, porque por vezes a sociedade sabe que tem alguém que está cuidando, sei lá, mas não sabe, né, qual órgão que é esse. Então é o Secov Goiás que faz esse trabalho tão bom, né? O Secov, ele é um grande divisor, foi um grande divisor de águas assim no mercado, porque ao mesmo tempo em que
né, com a nova legislação em que deixou de dar obrigatoriedade de fazer uma filiação ao sindicato, foi quando o Secov ganhou força também, principalmente força política. Então, ele realmente é uma entidade em que luta pela categoria, né? Não tem aquelas falácias, aquelas prepotências de falar, porque o sindicato, não sei o que, aquelas coisas que não precisa nem entrar no assunto. Mas não, o Secov não, ele faz em prol do mercado, ele luta em prol, né, dos condomínios, né, das imobiliárias, do mercado como um todo. Sim. Né? Então, o que eu penso, assim, é porque a palavra, talvez, sindicato, ela foi um pouco banalizada ao longo desses bons últimos anos que nós tivemos, né? E aí, por isso, talvez tenha tido esse resquício de sindicato, ser aquela... Coloca tudo numa cesta só. O que eu gosto de pensar sobre o Secov é que é mais uma associação de empresas fortes, de empresas éticas, de pessoas que realmente se importam com o mercado e que não só participam ativamente, como participaram ativamente da construção desse mercado, em todos os sentidos. E aí, quem participa zela. Como seu pai fez a empresa lá de 40 anos, fala, poxa, eu não posso dormir ou descansar enquanto eu não entender que existe uma continuidade, porque a gente ama esse mercado. Sim. Né? Todos, nesse sentido. Mas eu entendo que jovens como você vindo também vão fortalecendo e dando esse espírito novo para essa entidade que é tão importante para a gente, para o nosso estado, para essas categorias, né, de imobiliários e condomínios. Com certeza. É isso daí. É isso aí. Cara, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu Gratidão que agradeço mesmo. o convite, eu agradeço o convite. Estou sempre à disposição, meu pessoal também está sempre à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, enfim. Estamos aí justamente para isso. Oh, show de bola, show de bola. Descobri que a gente até é parceiro já de empresa. Ele cuida dos nossos condomínios, né? A outra empresa que você tem. Que coisa boa. Super legal, super bacana. E agradecer ao Unique Studio, que, né, grava para nós isso aqui, cuida de nós, enfim. Com certeza, são muitas pessoas cuidando, né? E a gente entende que nada forte se constrói sozinho. Não. O que a gente tem que fazer é selecionar os parceiros que a gente tem do lado, porque são eles que vão construir o caminho e pavimentar tudo aí. E é isso aí. Certeza. Gratidão a você, gratidão ao Nick, gratidão ao Secov pela indicação e muito obrigado. Tamo junto. Agradeço. Tamo juntos. Com certeza.